Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Isso. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, é uma bonita tradição na igreja que na primeira missa presidida pelo novo sacerdote, um padre amigo, irmão, enfim, próximo, possa fazer a homilia. A gente até diria aqui que não é por causa da primeira missa presidida, porque claro, a primeira missa foi ontem quando ele foi ordenado. Hoje é a primeira vez que ele preside a Santíssima Eucaristia. Então, às vezes, por conta um pouco do que é natural, né, do nervosismo, então um outro sacerdote possa fazer a homilia. Como o nosso tempo aqui é muito breve, não dá nem para falar um pouco além, então tem que ser bem resumido. Então, 2 palavras apenas. Em primeiro lugar do Santo Evangelho e depois do meu amigo querido, não é, Padre João Marcos, que já nos conhecemos desde 2005, quando fomos numa missão em Jales, aqui no interior de São Paulo, na diocese de Dom Demétrio Valentini, a quem nós mandamos um abraço muito especial. E o João, não é, foi junto comigo, ele que trabalhava já como seminarista, mas na nossa web TV. E ali então começamos uma relação de amizade, de carinho, de afeto, e que se perdurou até o dia que estamos celebrando. Então, realmente fico muito feliz pelo João ter me chamado a partilhar nesse momento um pouco o Evangelho e rapidamente falar dessa nossa amizade, porque é um dom de Deus, diz a Sagrada Escritura, não é verdade? Que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Na comunidade Canção Nova, todos somos irmãos, e é a mais bela realidade. Mas também, no meio da fraternidade, nós também vamos encontrando amigos, aqueles que o Senhor vai nos permitindo entrar um pouco mais no coração, conhecendo um pouco melhor, se dando a conhecer e assim construindo uma relação de fraternidade bonita, como o João também tem com o nosso querido seminarista, o Edmilson, que com muito carinho, viu minha gente, que ele chama o seu irmão Pretinho.
Porque o Edmilson não é um pouquinho diferente. E o João é branco igual leite, não é? Porque lá no Paraná é muito assim. Mas que beleza, já de muito tempo, Edmilson e João caminham juntos. Um chega primeiro no sacerdócio, daqui a pouquinho vem o irmão Pretinho. Sem preconceito nenhum, minha gente. Não vai inventar coisa depois para falar contra o Padre Hamilton, não, hein? É com carinho, com amor que nós estamos falando. Mas me deixe dizer rapidamente sobre o Santo Evangelho, que é para nós, como dizemos aqui na Canção Nova, uma bela e santa providência. Exatamente por quê? Porque estamos meditando o Evangelho de São Mateus, minha gente, exatamente aqui no capítulo 14, sobre a Santíssima Eucaristia, sobre este que se tornou o primeiro milagre do pão. E que interessante, os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos similares, Mateus, Marcos e Lucas, todos os três fazem menção mais de uma vez deste evangelho. Claro, Mateus 2 vezes, São Marcos 2 vezes, São Lucas uma vez, e ainda aquele que é o evangelho maior, o chamado evangelho teológico, o evangelho de São João, dedica um capítulo inteiro ao chamado sinal do pão, para dizer que todos os evangelistas são unânimes em afirmar que Jesus nosso Senhor realizou este milagre da multiplicação dos pães, mas não por fazê-lo, não apenas para matar a fome das pessoas que estavam ali, que diz o evangelho, eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mas sobretudo, como disse São João, para significar o verdadeiro pão que ele queria dar, o verdadeiro pão que é o mistério do seu corpo e do seu sangue. Mas que coisa bonita, minha gente. São Mateus narra isso 2 vezes, no capítulo 14 e no capítulo 15. Marcos igualmente, no capítulo 6, no capítulo 8. Lucas no capítulo 9. São João, como eu já falei, no capítulo 6, para mostrar justamente o que nosso Senhor queria realizar posteriormente. O verdadeiro pão que ele queria dar ao mundo e que sacia realmente toda a fome, toda a sede, mas não apenas das coisas materiais, mas sobretudo da maior fome, da maior sede que tem o ser humano em todos os tempos, que é a fome e a sede de Deus. E isso só Deus é que pode saciar. Por isso o Senhor começa a manifestação do verdadeiro pão, repito, que daria posteriormente. E que maravilha, as palavras do Evangelho, especialmente o versículo 16 de hoje, quando Jesus, sabendo o que ia fazer, mas provocou os apóstolos. E no versículo 16b, Jesus diz assim, quando estavam diante daquela multidão, Jesus já tinha passado com eles um dia inteiro, a tarde já estava caindo. Nós estamos falando ali exatamente das proximidades do Monte das Bem-aventuranças, na Galileia, bem na parte abaixo, próximo ao Mar da Galileia, ou o Mar de Jesus, como a gente gosta de chamar. Então bem ali, entre o mar e a montanha, depois de um dia inteiro do Senhor pregando as bem-aventuranças, esse verdadeiro programa de vida, então Jesus, vendo que aquela multidão já estava sem comer, já estava necessitada da palavra, não porque estava abastecida, mas agora deste pão, então o Senhor, de caso pensado, como a gente diz, premeditadamente, o Senhor então sabia o que ia fazer e fez. Mas antes ele provocou os apóstolos. E quando eles disseram, Senhor, é muita gente e eles não têm o que comer, o que fazer, ele disse então, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí é que vem, no versículo 17, logo a seguir, Filipe toma a palavra e diz, Senhor, mas nós não temos o que dar para eles, nós temos aqui apenas esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É o que basta. E Jesus então toma a palavra novamente e diz, trazei-os aqui. Então a primeira coisa, meus irmãos, o Senhor lhes manda, dai-lhes vós mesmos de comer. Só que os apóstolos sabiam que eles por eles mesmos não seriam capazes de dar ao povo todo o necessário
o alimento mais do que material e espiritual que eles necessitavam. Mas Jesus provoca. E a resposta deles: olha, Senhor, nós não temos. Nós temos aqui apenas esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E que coisa bonita, no pouco que eles podem oferecer, Jesus acolhe. E não é verdade que a gente diz no ditado popular, inclusive, o pouco com Deus é muito? É claro que é verdade. Ainda que a oferta seja pequena, ainda que a oferta seja minúscula, ainda que a oferta aparentemente seja insignificante, Deus pode multiplicá-la, Deus pode fazer muito. Se a oferta é agradável, Deus aceita com todo o coração como uma bela vocação. O Senhor não renuncia, o Senhor não renega, o Senhor não se fecha, ao contrário, acolhe. Mas, oferecendo esses 2 pães, esses 5 pães e 2 peixes, o Senhor então manda trazer para que o milagre aconteça. Gente, que coisa interessante. Se ainda hoje, ou as pessoas que ainda hoje vão à Terra Santa, e quem sabe um dia você tem essa graça de ir, quem sabe conduzido aqui por um dos padres da Canção Nova, é realmente uma bênção, é um lugar que vale a pena visitar. Eu costumo dizer, e com muita tranquilidade, que eis um dinheiro que vale a pena ser investido. Ir à Terra Santa e encontrar-se com o Santo da Terra. E quando um dia você for, ou se já foi, indo lá na Galileia, nessa proximidade do Monte das Bem-aventuranças, entre o Mar da Galileia e o monte, um local abaixo, onde o Senhor realizou esse milagre, um local chamado Tabirá, não é, que quer dizer o lugar da fonte, o lugar da manifestação do pão, o lugar onde Jesus realizou esse milagre maravilhoso. E que interessante, ali você vai encontrar uma igreja do 4º século, quer dizer, dos anos 300, e entrando dentro dessa igreja, você vai chegar finalmente a um altar, e abaixo daquele altar tem uma pedra, e na frente dela um mosaico. Mosaico é aquela, não é uma pintura, mas é aquele amontoadinho de pedrinhas pequenininhas, não é? Que eles vão, a partir daquela junção das pedrinhas, confeccionando aqueles quadros bonitos que nós vemos por essas igrejas do nosso Brasil e mundo afora, não é verdade? E lá na Terra Santa são muitos mosaicos. E o que é bonito, minha gente, naquele mosaico, você tem ali exatamente um cestinho com alguns pães e ao redor 2 peixes, está abaixo do altar. Tem a pedra sobre a qual está construído, colocado o altar, e a pedra que, segundo a tradição mais antiga, Jesus sobre ela realizou a multiplicação dos pães. Na frente da pedra, o cestinho em mosaico, com os pães dentro, e ao redor 2 peixes. Mas interessante, os peregrinos normalmente perguntam para o padre: mas padre, o Evangelho não disse que os apóstolos tinham 5 pães e 2 peixinhos? Por que aqui só tem 4 pães? E que coisa bonita, a pessoa que confeccionou aquele mosaico, isso há 1700 anos atrás, minha gente. 4 pães tem ali apenas. E os peregrinos perguntam: por que só tem 4 quando o Evangelho diz que tem 5? Porque aquele milagre que Jesus realizou há 2000 anos, ele continua a acontecer até hoje. Porque o 5º pão não está no cestinho abaixo. O 5º pão está aqui, ó, sob o altar de Deus, que em cada Santa Missa, eu e você, aqui e no mundo inteiro, continuamos a ser alimentados pelo Senhor Jesus Cristo em cada Eucaristia. Gente, isto é maravilhoso, verdade ou não é? Por isso dizia o Santo Padre, o saudoso Papa João Paulo II, nosso beato e em breve santo: a Igreja vive da Eucaristia. Vamos aplaudir a Igreja do Senhor, que continua alimentando os seus filhos, os seus fiéis, com o pão do céu, com o 5º pão, que é o corpo e o sangue do Senhor. E assim eu passo justamente aqui para o João Marcos, porque justamente, meus irmãos, nós nos alegramos, e nos alegramos muito quando
nós temos a alegria de receber um novo sacerdote. Graças a Deus a nossa família Canção Nova está aumentando, não é? Hoje nós já somos aí algo em torno de 40 padres, algo em torno disso, e se Deus quiser ainda vai aumentar mais. Ao final do ano já teremos mais 9 diáconos, olha que beleza, que maravilha. Tudo isso para quê? Para a vanglória pessoal? Para uma vaidade boba e tola? Claro que não. Para que este milagre continue a acontecer no meio de nós. Repito, porque a maior fome e sede que o mundo continua a ter, meus irmãos, é do pão vivo que desceu do céu. Do pão vivo que alimenta não somente nossos corpos, mas sobretudo nossa alma, diante da fome e sede de Deus. O pão vivo que desceu do céu diminui a murmuração, como a gente viu na primeira leitura. O pão vivo que desceu do céu nutre os nossos corpos de amor, de esperança, de fé, para continuarmos a nossa caminhada, não apenas rumo à terra prometida, que no caso para o povo da primeira leitura era Israel, mas a terra prometida que se chama céu. E esse céu começa na terra e começa justamente através daqueles e daquelas que comungam o corpo e sangue do Senhor, que é amor e que é misericórdia, que portanto nutridos podem continuar firmes e fortes a sua caminhada rumo à pátria celeste. Então quero agradecer muito a Deus hoje pela ordenação do padre João Marcos, do padre Eusébio, ainda ontem, pela imposição do nosso querido bispo diocesano Dom Benedito Beni dos Santos, porque hoje o clero da Canção Nova aumenta, mas sobretudo através do sacerdócio do João, este jovem de Deus, o milagre da multiplicação continua a acontecer no meio de nós. João, já deve estar quase mostrando o relógio aí para mim, mas me deixe dizer ainda. Deus abençoe muito, viu, meu filho? O Senhor nos permitiu nos conhecermos naquele período, e desde lá nós fomos estabelecendo uma relação de amizade. E quantas vezes, não é você mesmo sendo seminarista, mas também conforme o nosso conselho geral, não é? Cuidando também dos outros seminaristas. E quantas vezes nós estivemos juntos nesse processo, e ali eu pude ter a oportunidade de conhecer o seu coração, não é? Um coração simples, um coração generoso, cheio de fé, de perseverança, um amigo para toda hora. Então, que o Senhor lhe abençoe muito, muito. Nós temos algumas coisas parecidas, né? Você é da cidade de São Mateus, hoje o Evangelho é de São Mateus. Eu tenho 9 irmãos, você também tem, e são 5 mulheres e 4 homens, não é exatamente isso? Eu venho do estado do Rio, você vem do Paraná, e nesta união o Senhor nos faz ser homens e mulheres de Deus, chamando discípulos de todos os lados, porque o Senhor precisa que, independente da origem, nós possamos reforçar o time dele, e assim em Cristo Jesus sermos mais que vencedores por causa de um povo que precisa. Então, que Deus o abençoe muito, que hoje nessa sua primeira missa como presidente, você possa fazê-lo muitas vezes, e dessa maneira nos dá o pão vivo que desceu do céu, a maior fome e sede que o povo tem, a maior fome e sede que todos e cada um de nós temos. Então que Deus o abençoe, abençoe muito, e saiba que nas minhas orações, não é, em cada santa missa que estiver rezando, vou estar rezando pelo seu sacerdócio, para que seja como do nosso pai fundador, o nosso Monsenhor Jonas Abib, um sacerdócio santo, um sacerdócio capaz de alimentar o povo com aquilo que eles precisam, a palavra do Senhor e o seu corpo e sangue, e um sacerdócio que possa, nesse mês vocacional, quem sabe, despertar ainda muitas vocações para a igreja, porque como disse o nosso Papa Francisco, Deus continua a precisar, Deus continua a querer a nossa colaboração. Ela pode ser pequena, mas Ele não dispensa, como não dispensou os 5 pães e 2 peixinhos. Então Deus conta muito com você, para que esse milagre continue a acontecer. Deus o abençoe, e por Ele, minha gente, pelo dom do sacerdócio na igreja, pela misericórdia do Senhor que não estaciona, mas que é continuada no tempo, nos dando bons e santos padres, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.